ti, Senhor. Grandioso és tu. Declare, declare. Grandioso és tu. Toda a igreja, cadê o coral da graça? Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Tu és. Grandioso és tu. Ele quer ouvir a tua voz, ele quer ouvir a tua voz, então minha alma. Então minha Oh, grandioso. Grandioso. Então minha alma. então Grandioso. grandioso és tu. Grandioso. Grandioso. E aplauda ele que ele merece. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria? Na bênção de Deus? Primeiro domingo do ano, primeiro culto de domingo, e você aqui está. Você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Pode se assentar, fique à vontade, bem-vindo à casa de Deus. E o que eu quero desejar para todos vocês que eu ainda não vi esse ano, seja aqui na igreja, ou pela TV, ou pela internet, ali ó, feliz 2026, é o que eu desejo para cada um de vocês, servos e servas do Senhor, cada um de vocês que verdadeiramente tem colocado a vida diante do Senhor e não tem como ser feliz, pessoal, se não for na presença de Deus. Lá em Tiago diz assim, ó, não vos enganeis, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida e nem de variação. Amém? Então esteja na presença de Deus, espere no Senhor, não do Senhor, e você vai ser mais do que vencedor nesse ano de 2026, em nome de Jesus. Aqui na frente me ouvem bem? Lá atrás me ouvem bem? Glória a Deus. Vamos para a palavra, pessoal? Agora há pouco vocês cantavam uma canção aqui sobre a promessa. E Josué recebeu uma promessa do Senhor. Quando Moisés morreu, Josué recebeu uma promessa do Senhor. E qual que foi a promessa, pastor? Leia comigo Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5. Para você que não tem a Bíblia, está na tela. Diz assim, ó: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa é uma promessa. Toda promessa, ela é condicional. Como assim, pastor? Condicional. Deus não obriga ninguém a fazer nada. A promessa de Deus, ela pode se cumprir ou não, porque a promessa, ela sempre vem com uma condição. Lá em Hebreus diz assim, ó: e necessitais de paciência, para depois de haver desfeita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, eu tenho que fazer a vontade de Deus para que a promessa se cumpra na minha vida. Qual que foi a condição que o Senhor deu para Josué? Próximo versículo, por favor. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Ou seja, falou que era para eles se esforçar. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, o que ele deveria fazer para vencer sempre? Guardar a palavra.
está de acordo com aquilo que ele aprendeu através da palavra, através do servo de Deus Moisés. Ou seja, para que ele vencesse, para que a promessa fosse real na vida dele, ele tinha que estar em concordância com a palavra. Tem gente que prega essa palavra aqui, eu já ouvi várias pessoas pregando sobre essa palavra, esforça-te e tem bom ânimo. Aí a pessoa fala, tá vendo? Deus está falando para você trabalhar muito, tem que trabalhar dia e noite, tem que pagar o preço mesmo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de guardar toda a lei. Quando nós entendemos que o que Deus quer de nós é obediência, fica fácil, pessoal. Porque nós vamos buscar o que Ele quer que nós façamos em cada área da nossa vida, aí a promessa se cumpre em nossa vida. Muitas promessas se cumpriram na vida de Josué, e hoje nós vamos ler sobre uma delas. Josué, capítulo de número 10, versículo 1, por favor. Josué, capítulo de número 10. Agora há pouco vocês cantavam aqui, Deus de aliança, Deus de promessas. Nosso Deus é um Deus de promessa, Ele faz alianças. Se nós não quebrarmos a aliança, nós vamos prosperar sempre. Josué, capítulo de número 10, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo, subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram, e subiram 5 reis dos amorreus, e o rei de Jerusalém, e o rei de Hebrom, e o rei de Jarmute, e o rei de Laquis, e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão, e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo, não retires as suas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus, que habitam na montanha, se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. O que o Senhor tinha falado com ele lá no capítulo de número 1? Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Agora eram 5 reis, 5 exércitos se reunindo para ir contra uma cidade. Aquela cidade pediu ajuda para Josué. Josué se prontificou e o Senhor falou com ele para ele não temer, porque nenhum deles pararia diante dele. A promessa de Deus mudou? Não, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Mas qual que era a condição? Que ele tinha que o quê? Sempre se esforçar e guardar toda a lei. A promessa continuava existindo, só que era condicional. Nós não lemos agora, mas se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Josué ele venceu uma grande batalha, que foi chegar em Jericó. Quando Josué chegou em Jericó, havia aquela grande muralha, e o Senhor deu a direção para ele, olha, vocês vão rodear a cidade durante 7 dias. Primeiro dia, uma vez, volta para casa, calado, não fala nada. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. No 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes e depois vocês vão bradar e a muralha vai cair. E aconteceu. Ele seguiu a direção de Deus, ou seja, ele não se desviou da palavra. A próxima cidade era Ai, era uma cidade pequenininha.
ele mandou espiar Ai. Chegou lá, espiaram, voltaram. Ah, não, Josué, não vamos gastar muita força não, a cidade é pequena. Uns 2.000 homens está bom. Perderam a batalha. Por quê? Não buscou a direção de Deus. Ficou na direção daqueles que ele achava que ele podia confiar. Ou seja, uma vitória, uma derrota. Uma na obediência, uma na desobediência. Agora havia mais uma batalha. Aí o Senhor falou com ele para ele não temer, porque nenhum deles ia o quê? Prevalecer contra ele. Próximo versículo, versículo de número 9, por favor. Diz assim: e Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo de Gilgal, e os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-horon, e os feriu até Azeca. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Havia uma promessa, não devia temer, e o próprio Deus agiu. Josué foi, com toda a garra, com todo o seu exército, mas olha quem já estava lutando por ele. Versículo 11 novamente. E sucedeu que, fugindo eles de Israel, a descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras. Olha isso, pessoal. Quando nós estamos em obediência, quando nós estamos em concordância com a palavra de Deus, o próprio Deus age. Tem coisa que nós nem precisamos fazer. O próprio Deus vai fazer por nós. Lembra Josafá? Josafá, ele recebeu a palavra de Deus que eles não deviam temer, e ele se colocou de pé, e o profeta veio e disse: se coloque de pé. Essa batalha não é vossa, mas é do Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, nós não precisamos ficar com medo do gigante, com medo da adversidade. Davi olhou para o gigante e viu uma grande oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Davi, quando olhou para o gigante, ele quis saber, quem que é esse aí? Quem que é esse incircunciso? Quem que é esse aí para desafiar o exército do Deus vivo? Não era desafiar ele. Ele entendia que o gigante estava desafiando a Deus, não a ele. E ele foi contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos e venceu. Com a força de Deus, não com a força dele. Agora Josué, em obediência, ele estava em obediência, o Senhor falou, não temas. O próprio Deus começou a agir, começou a jogar pedra do céu. Meu Deus, pastor, que loucura. Deus é Deus, ele tem a maneira de agir. O importante é nós estarmos em obediência, estarmos na direção dele. O Senhor falou, não temas. Grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva continua por favor a tela, que os filhos de Israel mataram a espada, ou seja, Deus derrubou mais inimigos do que os próprios valentes, do que os próprios soldados. Pessoal, é nessa dependência que nós temos que estar. É na presença de Deus que nós precisamos viver, porque nós vamos contar com a força de Deus do nosso lado. Tem promessa? Tem promessa. Esteja em obediência, esteja em concordância e tenha certeza, fiel é o que prometeu. Se Deus prometeu, pode contar com ele. O próprio Moisés, quem ensinou Josué como devia fazer, quando Deus deu uma direção para ele, falou assim, olha, você vai e você vai libertar o meu povo. Ele, Senhor, mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Aí falou, tudo bem, você não sabe falar, eu vou colocar Arão contigo. Arão fala, eu falo contigo, Arão fala com Faraó. Mas Deus, pessoal, quando ele quer agir, ele dá um jeito. Mas como que eu vou provar para eles que foi o Senhor que me enviou? Pega o seu cajado aí. Deus vai dando estratégias, Deus vai dando sabedoria. Não se preocupe como Deus vai fazer, só se preocupe é o seguinte, eu estou na presença dele e ele vai fazer. 5 reis se levantaram, 5 exércitos se levantaram, e Josué foi, não temeu, e Deus começou a agir. Próximo versículo de número 12.
Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Olha que loucura! Quando nós estamos na presença de Deus, pessoal, as coisas acontecem de maneira tal que nem a ciência entende. Até hoje eles falam, espera aí, mas a Bíblia está dizendo que o sol e a lua pararam, se é a terra que gira. O sistema solar parou, pessoal. Não interessa se é a terra que gira, não interessa se foi o sol que parou ou se foi a lua que deteve. Uma coisa aconteceu, não ficou noite, o dia permaneceu, porque quando Deus age, ninguém impede. Quando nós estamos na presença de Deus, a palavra do Senhor diz assim, ó, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pastor, que loucura, um homem dá ordem. Não, o homem não deu ordem. Ele deu uma palavra porque Deus era com ele. Ele falou com o sol para parar, para a lua se deter, e aconteceu. Por mais que a ciência tente desmentir, falar que isso é uma mentira, eles não conseguem, porque aconteceu. No entanto, se nós calcularmos conforme os próprios teólogos já trazem várias explicações, o que era sábado antigamente, depois desse dia, e depois de Ezequias, que a sombra voltou 10 graus, 24 horas se passaram. O que era sábado agora é domingo. Isso desmistifica até o guardar o sábado, porque agora virou o domingo. Deus não está preso em calendário. Deus não está preso em horas. Quando Deus quer agir, ninguém em nada pode impedir. Mas o que nós temos que entender é, se nós estivermos na presença de Deus, até o sistema solar para nos abençoar. Não tem noite que dure para sempre quando nós estamos na presença de Deus. Sem querer contar horas, mas o que é o dia na presença de Deus? É o tempo que as notícias são boas. O dia na presença de Deus é quando tudo vai bem. O dia na presença de Deus é quando você está com saúde. O dia na presença de Deus é quando a sua conta do banco está boa. É quando a tua família está feliz. É quando tudo vai bem. Mas a noite também chega. Só que Josué fez com que a noite demorasse a chegar. Ele precisava lutar. Na escuridão, o inimigo se esconde. Na escuridão, o inimigo poderia se reagrupar para vir contra ele. E ele falou, pare o sol, pare a lua. E aconteceu, pessoal? Parou, aconteceu. Porque ele tinha uma promessa. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ele sabia que Deus era com ele. Ele estava em obediência, ele estava em concordância, então ele tinha ousadia. Seja ousado na presença de Deus. Se Deus falou que no nome dele você vai expulsar demônios, expulse demônios. Se Deus falou que no nome dele você vai curar enfermos, cure os enfermos. Ah, pastor, olha, tem alguém doente, eu pedi para ligar para o senhor. Não, você também é de Deus. Pode ligar para o pastor? Pode, estou à disposição. Meu número é à disposição de todo mundo agora. Você também é de Deus. Se você estiver na presença de Deus, a minha oração não tem mais poder do que a sua, não. É o mesmo Deus que responde a nossa oração. Josué já não tinha mais Moisés, mas ele era ousado na presença de Deus. Ele aprendeu que a palavra dele tinha poder porque ele estava na direção de Deus. E não era ele que ia agir. Quem ia agir era o próprio Deus. Seja ousado na presença de Deus, homem. Seja ousada na presença de Deus, mulher. Alguma coisa se levantou? Levante a sua voz contra o mal. A noite está chegando? Não vai chegar. Na minha casa não chega.
Na minha finança não chega, nas minhas finanças não chega, na vida do meu filho não chega. Você tem que ser usado. Não vai chegar essa noite, não. Esse mal não vai habitar na nossa casa. Essas trevas não vão chegar em nome de Jesus. E Deus foi com ele? Foi. 5 exércitos se levantaram. Só Josué e o povo dele se levantaram contra aquele exército, porque tinha a promessa, tinha a direção de Deus, e a própria palavra diz, os que caíram por causa das pedras foram muito mais do que os que caíram na espada, porque não é na nossa força, pessoal. Se for olhar para a capacidade do homem, o homem é totalmente limitado. 5 exércitos contra 1, quem que ia vencer? Lógico que os 5. Mas lembra quando o próprio Josué estava ali e ele foi cercado, ele foi sitiado, não é Josué, perdão, Eliseu que foi cercado, foi sitiado pelo exército do inimigo, e o servo dele acordou de madrugada e olhou e falou assim: meu Senhor, estamos cercados. E Eliseu falou assim: Senhor, abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e quando ele olhou de novo, ele falou assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, porque no mundo espiritual, quando nós estamos na presença de Deus, há um exército nos protegendo, nos guardando, lutando em nosso favor. E acabou, pastor? O início acabou, mas continua. Olha o que mais que diz aí, próximo versículo. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Segui os vossos inimigos e feri-os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir, a grande ferida até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial de Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse, Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços deste rei. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. Ou seja, o inimigo foi o quê? Derrotado, desbaratado. Josué mandou que pisasse no pescoço deles. O lugar do diabo é debaixo dos nossos pés. O inimigo não vai te vencer, pelo contrário, ele vai ser derrotado. Apenas fique em obediência, ande em concordância. A promessa de Deus, ele dá. Agora, a nossa parte é fazer o quê? É cumprir o quê? Esforçar-nos para guardar toda a lei, para andarmos em obediência. 5 exércitos contra 1 exército. Quem venceu? O povo de Deus. Não era pela força bélica, mas era porque Deus estava do lado deles. Acabou, pastor? Ainda não.
o inimigo se reagrupa, pessoal. Satanás, ele tenta sempre se levantar e ele tenta vencer você. Versículo de número 28. E naquele mesmo dia, tomou Josué a Maquedá, feriu a fio de espada e destruiu o seu rei, a eles e toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Maquedá, a Líbina, e pelejou contra Líbina. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gezé, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela, e no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio de espada, assim ao seu rei como todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia, a ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo o povo de Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente. Nada deixou de resto, como fizera a Hebrom, a Líbina e ao seu rei. Assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul e as campinas e as descidas das águas e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Eu não sei se você contou quantas cidades foram, quantos reis foram. 12, pessoal. 12 reis foram vencidos por um exército apenas. Qual exército? De Josué? Não, o exército de Deus. Porque Josué era limitado, os soldados eram limitados, eles não tinham chance nenhuma contra esses 12 reis. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos começando um ano. Talvez você olhe para frente e você fala assim, tem 12 meses pela frente. Ei, apenas se esforça. Apenas tenha bom ânimo para guardar tudo aquilo que Deus tem falado no teu coração. Tudo aquilo que a palavra tem te ensinado. Assim como Josué e o exército foram na obediência, não temeram e venceram cada uma dessas cidades, cada um desses reinados. Você vai vencer em janeiro, você vai vencer em fevereiro, você vai vencer em março, eu não ouvi amém ainda. Você vai vencer em abril, você vai vencer em maio, você vai vencer em junho, você vai vencer em julho, você vai vencer em agosto, você vai vencer em setembro, você vai vencer em outubro, você vai vencer em novembro e você vai vencer em dezembro. Eles não perderam uma batalha, pessoal.
Eles venceram um por um. Foram 5. Levantaram a cabeça e foram para cima. Venceram. Tem mais 7. Não vamos deixar ninguém de pé. Ninguém se susterá diante de mim. Ele tinha essa certeza. Deus tinha falado para ele: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Pessoal, ninguém. Quando Deus fala ninguém, é ninguém. Ele prometeu para Josué, prometeu. Você é servo de Deus? Sou, pastor. Ninguém se susterá diante de você. Nenhum mal vai chegar à tua tenda. Creia nisso. Pastor, mas o ano de 2025 foi tão difícil, mas você chegou até aqui, né? Tem uma canção do Tiago Pérez que diz: e o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. Você vai chegar em dezembro dando glória a Deus e falando: venci mais um ano para a glória de Deus. Quando diz ninguém, é ninguém. Se você ficar na presença de Deus, meus irmãos, quem vai vencer é Ele, não é você. Essa peleja não é vossa, mas é minha, diz o Senhor. Gideão, quando o anjo chegou para ele, falou: Gideão, você vai livrar o povo da mão dos midianitas. Ele: eu? Quem sou eu? Não é porque é você não, Gideão, é porque eu hei de ser contigo. Não é sobre nós, é sobre quem nós servimos. Não é a nossa força, é a força de quem nós servimos. Ele vai adiante de vós, a Bíblia diz, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de ferro. Fique na presença de Deus. Mateus 6,34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Tem a promessa? Tem. Fique na presença de Deus. Aí se o inimigo se levantar, Deus está do meu lado, eu vou vencer. Surgiu uma adversidade. Senhor, mais uma vez, nós vamos vencer essa batalha porque o Senhor está conosco, o Senhor está na direção, o Senhor está na condução da minha vida. E vai seguindo, pessoal. Daqui a pouco é fevereiro, venceu janeiro. Daqui a pouco é março, venceu fevereiro. Daqui a pouco é abril e assim vai sucessivamente. O que mais que diz lá no início? Volte lá para mim, por favor, Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Nós lemos até o versículo 7, não, até o 6, né? Vamos para o 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Aí nós paramos aqui, agora continua. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Em todo o tempo. Levantou uma adversidade na vida financeira? Eu vou vencer em nome de Jesus. O Senhor vai me conduzir, eu vou sair dessa. Eu tenho dito por onde eu passo, pessoal. Homem de Deus e mulher de Deus não pode ter nome sujo. Como assim, pastor? Não pode. Quem tem nome sujo não anda de cabeça erguida, pessoal. Quem tem nome sujo anda cabisbaixo. Tem que viver pedindo favor para os outros. Você não pode comprar no seu cartão para mim, não? Porque meu nome está sujo. Não, pessoal, isso não é coisa de homem de Deus e mulher de Deus, não. Nós temos que andar de cabeça erguida. Nem que você tenha que dar um passo para trás agora, recuar. O pastor Jaime usa um exemplo. Às vezes, para você alcançar um pulo mais alto, você tem que abaixar. Aí sim, depois você pula e você vai saltar muito mais alto. Ai, pastor, mas que vergonha que eu vou passar, não vou andar mais de carro novo. Não interessa, meu irmão. O seu nome vai estar limpo. Daqui a pouco você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Tem momentos que é momento de recuar. Aí você vai poder olhar nos olhos, você vai poder falar com propriedade, com autoridade. Outro dia veio uma pessoa fazer uma proposta para mim, um terreno que eu tenho para vender. Ah, pastor, um corretor. Pastor, arrumei um negócio para o senhor. Ah, é? A pessoa falou que vai dividir assim umas 60 vezes, ela te paga. Eu falei, uau, bacana, ela tem condições de pagar 60 vezes? Tem. Então paga para o banco. Ah, mas aí tem o nome sujo. Ah, a pessoa não cuida do nome dela, vai cuidar do meu?
Vai entrar no meu terreno? Vai não. Pessoal, nós temos que aprender a vigiar. Aprenda a vigiar. Pastor, o senhor está falando aí, eu estou com o nome sujo. Talvez você está aqui na igreja me assistindo. Entre nessa batalha e fala, Senhor, o senhor vai guerrear comigo. Eu vou vencer em nome de Jesus. Meu nome vai estar limpo. Eu vou andar de cabeça erguida a partir de agora. Pastor, meu caso não é o nome sujo, não. Está tudo bem, pastor, mas é meu relacionamento. Você sabe, né, assim, unido com fé, casado é. Mentira do diabo na sua vida. Vence esse mal também na sua vida. Coloque em dia. Ai, pastor, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma festa. Não precisa de fazer festa para ninguém, encher barriga de ninguém, não. Se você tiver condições, glória a Deus, faça. De todo jeito eles vão reclamar. Boa ou ruim, vão reclamar igual. Mas o importante é você estar na presença de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque se você estiver na presença de Deus, o que ele diz no finalzinho do 8? Olha lá o que diz. O finalzinho do 8. Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, se você estiver na presença de Deus, você vence. Mas se tem algo que o inimigo pode te acusar, acabou, pessoal. Às vezes é outra área da sua vida, que não está bem certinho. Fala assim, eu vou vencer nessa área também. Não precisa ficar confessando pecado para ninguém, que às vezes a pessoa ela quer, né? Então vou ter que contar para... Não, é você e Deus. Eu só confesso pecado para alguém se eu errei contra a pessoa. Aí sim, eu tenho que ir lá e confessar, pedir perdão e me consertar com ela. Senão, não. Sou eu e Deus. Senhor, a tua palavra tem falado ao meu coração. Eu tenho me desviado para a direita, eu tenho me desviado para a esquerda. Pai, me dê força para sair dessa, me dê força para dizer não para esse pecado, me dê capacidade de quitar essas dívidas. Senhor, me dê capacidade de limpar o meu nome. Senhor, me dê capacidade de melhorar o meu relacionamento. Pai, eu já não consigo mais coabitar com a minha esposa, com o meu marido. A tua palavra diz que o amor do Senhor nunca acaba, Pai. Então, que em nome de Jesus reacenda essa chama para eu não ser tentado. Pessoal, Deus está conosco em todas as situações. Se nós entendermos isso, Deus vai agir de tal maneira que você não vai entender. Josué, ele deu aquela ordem ali na ousadia de Deus, o sistema solar parou, meu amigo. Deus faz qualquer coisa, até o sistema solar ele para abençoar você. Se você estiver na presença dele, aí você prospera. 9, por favor, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em todas as áreas da sua vida, se você estiver na presença de Deus, Ele é contigo. Em todas as áreas da sua vida, se você estiver na presença de Deus, o mal vai tentar contra você, o mal não para, o inimigo não dorme, como Deus não dorme nem tosqueneja, Satanás e seus demônios também não, mas maior é Deus do que qualquer espírito maligno, maior é a força de Deus do que a força do inimigo contra a sua vida. Josué, ele não se preocupou, são 5, não, ele tinha a promessa de Deus, e Deus falou, não tem mais, pode ir, porque eu já entreguei eles na tua mão. O inimigo já é derrotado, pessoal. O lugar dele é debaixo dos vossos pés. Mas tenha ousadia na presença de Deus. Levante a cabeça, não deixa nada fazer com que você fique com a cabeça baixa. O missionário R.R. Soares sempre diz, quem fica olhando para baixo está olhando para a cova. Não. Você tem que olhar adiante para o alto. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e pronto, acabou, não tem negócio com o inimigo, eu vou vencer em nome de Jesus. Outro dia eu conversava com um pastor amigo, até de outro ministério, e ele falou, pastor, lá na igreja, para subir no altar, tem que puxar a folha corrida a cada 6 meses. O que é isso, pastor? A capivara, como se diz. Se tiver nome sujo, não sobe no altar. Parabéns. Sim ou não? Porque como a gente vai dar se a gente não tem, pessoal? Ninguém dá o que não? Ninguém dá o que não tem. Pode puxar do Senhor, fica à vontade. 933-034-59649, meu CPF. Está aí para todo mundo. Pessoal, nós não temos que dever nada para ninguém, nós temos que andar,
de cabeça erguida. Caiu o inimigo, ó. Missionário R.R. Soares, no início do ministério, ele fazia muita rádio. E o pessoal, vou matar o senhor. Ele falava, pode matar. A placa do meu carro é tal, eu saio tal hora de casa, chego tal horário, o meu endereço é tal. Mora no mesmo endereço até hoje. Mais de 30 anos. Estou na presença de Deus, eu não temo mal algum. Vou fazer um trabalho contra o senhor e o senhor vai vir, eu vou acabar com o senhor. Ele fala, pode fazer, meu CPF é tal, a minha identidade é tal. Quer que manda uma foto também? Contra Jacó não vale encantamento. Você está na presença de Deus. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias. Não tem macumba, não tem olho grande, não tem fofoca, se você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo de número 10 agora, por favor, vamos lá. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia, leia comigo. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que possuais. Ele tinha alguma dúvida, pessoal? Não é talvez nós vamos passar, não. Nós vamos passar, nós vamos tomar posse. Você vai tomar posse daquilo que Deus tem para você. Na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida profissional, na tua saúde, no seu ministério. Tome posse, meu irmão. Não abaixe a cabeça, não. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Olha, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Se o Senhor falou, ele não volta atrás. Vamos lá em Romanos agora. Vá comigo lá no finalzinho da sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo de número 8. Estamos terminando, já vamos louvar, vamos orar mais em nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele o quê? O quê? Todas as coisas. Não é uma coisa ou outra. Tem gente que prega miséria, pessoal. Ah, não, é importante ir para o céu. Aqui na terra eu vou sofrer mesmo, que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Prosperidade é dom de Deus. Diga ao fraco, eu sou forte, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vim para que tenhas vida, e vida com miséria, é isso? Vida com? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis. É isso que Deus tem para nós, pessoal. Conheça a palavra, entenda o que Deus tem para você e viva. Ele diz que Ele vai nos fazer prosperar por onde nós andarmos, em todas as áreas da nossa vida. Terminando, pessoal, versículo próximo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Diga graças a Deus. Quem me justifica, quem te justifica é Deus. Mas presta atenção numa coisa. Deus nunca vai contra a palavra dele. Por isso ele diz para não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Certo dia eu estava lá na nossa igreja de São Paulo e um pastor auxiliar estava pregando. E aquilo falou muito ao meu coração. Ele falava sobre desviar para a direita ou para a esquerda. O pastor já vai falar de política. Não. Altar não é lugar para falar de política. A gente pode até falar de aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, aquilo que não é. Mas eu não levanto bandeira de ninguém, pessoal. Eu levanto bandeira de Deus.
Agora, o desviar para a direita e para a esquerda, eu nunca tinha ouvido uma mensagem tão preciosa, com tanta precisão. O desviar para a esquerda, ele explicou, é quando você está no pecado, você sabe que você está errado, é prostituição, é jogatina, é bebedice, são vícios, palavrões, isso é para a esquerda. E para a direita, é quando a pessoa se acha de Deus demais. É quando a pessoa se acha santarrão, só acima da média. Modéstia à parte, a pessoa estufa até o peito. Não, pessoal. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós precisamos das misericórdias do Senhor todas as manhãs. Entenda isso. Vencer uma batalha, glória a Deus. Tire o eu, pessoal. Evite o eu, mas eu não. Deus. Minha família é uma bênção, porque Deus está no controle. Minhas finanças é uma bênção, porque Deus está no controle. Estou com saúde, porque Deus me deu saúde. Não seja crente demais. Tem gente que chega a ser chato, pessoal. Ontem eu conversava com um casal, nós ficamos umas 3 horas conversando, eu, minha esposa e esse casal. E a gente falava exatamente sobre isso. Tem gente que não dá para você ter nem diálogo, porque a pessoa ela é tão crente que ela fica igual uma metralhadora de Bíblia em cima de você. Tentando esconder alguma coisa, pessoal. Quem disso usa disso, isso cuida. Seja de Deus, você não precisa de falar que é de Deus. Você não precisa de citar a Bíblia. Mas o senhor está citando, eu estou no altar, eu estou aqui em pleno exercício do meu ministério e o meu papel nesse momento é esse. Mas em todo o tempo, às vezes lá na sua casa, você espalha as pessoas, toda hora você quer dar lição de moral em alguém. Não, seja de Deus. Como é aquela frase daquele católico lá bem famoso, pregue o evangelho em todo o tempo. E se necessário for, use palavras. Nós pregamos muito mais com a nossa vida do que com a nossa boca. Às vezes somos chatos, somos inconvenientes. Não, só seja de Deus, não precisa de falar. As pessoas vão olhar para você e vão te respeitar. O ambiente muda, o clima muda quando você chega, porque as pessoas sabem, opa, ele é de Deus, ela é de Deus. Nós não podemos ficar com chocarrices, nós não podemos, as pessoas passam a te respeitar. Agora, quando você é chato, não, as pessoas te provocam só para você ficar irritado. Então, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. A melhor explicação que eu já ouvi até hoje sobre essa palavra de direita e esquerda. Então, pessoal, fique no centro da vontade de Deus, porque Ele vai te fazer prosperar. E quem nos justifica é Ele, somente Ele. Então, não fique preocupado, mas o que fulano vai achar? Não, se você estiver na presença de Deus, andar em conformidade com a palavra, Deus te justifica em todo o tempo. Que essa seja a verdade na minha vida e que essa seja a verdade na sua vida. Aplauda ao Senhor que Ele merece, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar mais, vamos orar mais em nome de Jesus. Santo Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela Tua direção. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado de como devemos proceder em todas as áreas da nossa vida. Meu Deus, havia uma promessa para Josué e ele cumpriu, Senhor. Porque, meu Deus, a condição para que ele vencesse era estar, meu Deus, em obediência. Era estar, meu Deus, em concordância com a Tua santa palavra. Meu Deus, e a promessa se cumpriu. O Senhor disse para ele, não temas, eu já entreguei eles nas tuas mãos. Meu Deus, ele venceu o primeiro rei com todo o seu exército. O segundo, o terceiro, e foi até o 12º, Pai. Ele não deixou nenhum inimigo de pé, Pai, porque ele tinha certeza que o Senhor era com ele. Meu Deus, sem que ele pedisse, o Senhor começou a lançar aquelas pedras do céu, foi uma saraiva, Senhor. E os inimigos, meu Deus, foram ficando, meu Deus, caídos pelo caminho. A Tua palavra afirma, Pai, que mais foram os inimigos que caíram, Pai, pelas pedradas, do que pela espada do exército
de Josué. Meu Deus, dê estratégias, dê, meu Deus, sabedoria para que os teus servos vençam, Pai, em todas as áreas da vida deles. Eu não sei como o Senhor vai fazer, Pai, como Josué também não sabia, ele só tinha uma certeza, o Senhor era com ele. Meu Deus, o Senhor agiu de uma maneira sobrenatural. Chegou um momento, Pai, que ele viu que o dia estava acabando, que a noite chegaria, meu Deus, e à noite o inimigo ia se esconder. Mas com toda a ousadia, Pai, ele mandou o sol parar e a lua se deter. Até hoje, meu Deus, a ciência não entende, mas o Senhor parou o sistema solar para dar vitória para os teus servos, Senhor. Meu Deus, haja na vida de cada homem, eu te peço. Haja na vida de cada mulher. Faça o que precisa ser feito, Pai, para que essa pessoa seja abençoada. Tudo que o Senhor requer de nós, Senhor, de cada um de nós, é obediência. É que não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que estejamos no centro da Tua vontade. Cumpra o Teu querer, Senhor. Faça a Tua vontade. A Tua palavra diz que é o Senhor quem nos justifica. Justifique a cada um de nós, Senhor. Justifique essa pessoa que talvez está sendo tão injustiçada, Pai. Ela precisa de um socorro. Ela precisa de um milagre. Ela precisa, meu Deus, da intervenção do Senhor. Eu te peço, intervenha, Pai. Intervenha na vida financeira, Pai. Nesse processo, meu Deus, que ela precisa ganhar nessa causa da justiça. Meu Deus, o Senhor é a nossa justiça. É o Senhor quem nos justifica, Pai. Intervenha na saúde, meu Deus. Essa pessoa que precisa desse milagre. Essa pessoa que o diagnóstico não é bom, meu Deus, e talvez já tenha até uma cirurgia marcada. Mas o Senhor é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, aquele que a Tua palavra diz que agindo o Senhor ninguém impede. Passa com Teu poder, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, meu Deus, e onde há um mal, meu Deus, no corpo dessa pessoa, que seja arrancado agora, Pai. Passa no sangue, meu Deus. Passa nos músculos, nos nervos, nos tendões, onde há um nódulo, onde há, meu Deus, um tumor, um cisto, onde há, meu Deus, uma infecção, uma bactéria, onde há, meu Deus, uma sequela de um acidente, onde há, meu Deus, algo, Pai, que foi destruído. Talvez, Pai, a ciência diz que não tem mais recurso, mas o Senhor pode criar, recriar, refazer, Pai, de novo. Santo Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer e quando, mas uma coisa eu sei, Pai, o Senhor cumpre as suas promessas. Haja em cada vida. Mude, meu Deus, tudo que precisa ser mudado, e que em cada vida, em cada família, Pai, em cada lar aqui representado, o Seu nome seja louvado, o Teu nome seja glorificado. Nós recusamos tudo que não provém do Senhor na nossa vida e dizemos sim, Pai, para o Senhor, e te pedimos, tenha liberdade de operar, Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que temos e somos, Pai, nós entregamos em Tuas mãos. Ser louvado, ser glorificado. Louve ao Senhor nessa hora. Abra o teu coração diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. E o Deus que me trouxe até aqui
me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui, alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. E eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou. Tenha certeza, meu irmão. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Sim, Pai querido. Assim como Josué, meu Deus, e todo o povo, meu Deus, eles não só entraram na terra prometida, eles não só chegaram, mas venceram cada inimigo, cada adversário, Pai. Havia uma promessa, meu Deus, que ninguém ia se deter diante dele. Ninguém, meu Deus, ninguém, a tua palavra diz. Meu Deus, e não houve um inimigo que pôde vencê-lo, porque ele estava diante do Senhor em obediência. Pai, que cada um de nós também possamos estar diante do Senhor em obediência, para vencermos, meu Deus, cada um dos nossos inimigos, cada adversidade que se levantar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu oro, Senhor, meu Deus, para que essa pessoa vença na vida financeira, para que ela vença na vida sentimental, para que ela vença na vida profissional, para que ela vença, meu Deus, na saúde dela, seja, meu Deus, do corpo ou da alma. Meu Deus, passa com teu poder em cada área da vida dessa pessoa. Restaura, meu Deus, eu te peço o que precisa ser restaurado. Mude, Pai, eu te peço o que precisa ser mudado. Meu Deus, passa na próstata desse homem, Senhor, arrancando, meu Deus, esse tumor, seja maligno ou benigno, seja um cisto, seja pequeno, médio ou grande. Pai, eu te peço, arranca agora, Senhor. Faça a cirurgia, meu Deus, que o médico está com medo de fazer, Pai. Faça a cirurgia que essa pessoa, meu Deus, talvez, Pai, não tem coragem de fazer, porque pode ficar sequela, Senhor. Mas o Senhor pode fazer de uma maneira sobrenatural, meu Deus, e não ficar nem mesmo, meu Deus, uma cicatriz. Mova-te com teu poder, Senhor. Passe, meu Deus, nos rins dessa pessoa, na vesícula, no fígado, meu Deus, no pâncreas, que já não produz insulina, meu Pai, da maneira certa. Passe, meu Deus, no sistema arterial dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Passa nesse coração, meu Deus, que foi diagnosticado com um problema. Passe, meu Deus, no sistema, Senhor, neurológico dessa pessoa. Ah, Pai querido, passe, meu Deus, na visão, no sistema respiratório.
Pai, não há adversidade, não há mal que possa permanecer na vida, meu Deus, da pessoa que está na tua presença. Nós repreendemos tudo que não provém do Senhor, e na certeza da vitória nós te agradecemos, e nós declaramos, Senhor, que o Senhor que nos trouxe até aqui vai nos fazer prosseguir, e nós vamos chegar lá, nós vamos vencer, e o teu nome será exaltado, o teu nome será glorificado. E mais uma vez, com toda a alegria do teu coração, você vai declarar: que você vai chegar, meu irmão, que você vai chegar, você vai vencer. Aleluia. Com palmas agora, aleluia. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar.